Obrigado aí por estar participando dessa live. Ela é bem importante porque é uma continuação da live de ontem. Ontem nós falamos das 3 maiores mentiras que são contadas pelos brasileiros sobre o aprendizado do inglês. Meu nome é Paulo Amazonas, eu sou fundador da Escola de Inglês Global Amazon School, que é uma escola de inglês para brasileiros aqui nos Estados Unidos. E a intenção dessa live é justamente trazer para vocês crenças limitantes que impedem as pessoas de aprender inglês. E hoje uma grande oportunidade para que vocês entrem na Jornada da Fluência, que é um projeto online da Global Amazon School física, que transforma você em fluente em inglês em 12 meses. É capaz, hoje é possível você se tornar fluente em 12 meses. O curso na escola, por exemplo, é 24 meses, eu acho um tempo razoável, mas o curso online, ele te dá a possibilidade de você fazer uma imersão na plataforma, com as videoaulas, com todo o material que nós temos. Então, dependendo da dedicação que cada um tenha, é possível sim se tornar fluente em 12 meses. Só depende de você. Na live de ontem, antes de eu falar sobre a oportunidade que eu vou dar para vocês hoje participarem da jornada, e só vai realmente ter essa oportunidade quem esteve ontem, esteja hoje aqui conosco, para falar um pouquinho mais sobre a questão das mentiras e também, ao final, falar sobre a oportunidade. Tá bom? Agradecendo o pessoal entrando, agradecendo a todos pela participação e quem vir assistir depois, porque assistem mais pessoas depois a live, né? Depois que a gente grava a live, do que no próprio momento, porque muitas pessoas estão trabalhando e eu chego mais tarde, mas o importante é que você está aqui agora comigo, tá certo? Ontem eu falei rapidamente sobre a primeira mentira que é contada sobre o inglês ser muito difícil. O inglês não é um idioma difícil. Eu mencionei ontem que nosso idioma português, a nossa língua mãe, a língua portuguesa, ela é bastante difícil. E não somos nós só que falamos isso. Povos do mundo todo falam isso. Eu tive contato com estrangeiros que falaram isso. Nossa, português é um idioma difícil. Mas o inglês não é um idioma difícil, né? Você percebe que todos os povos do mundo aprendem inglês, estudam inglês, né? E se comunicam no mundo dos negócios em inglês. E tem uma razão, né? Porque o inglês realmente é um idioma fácil de você dominá-lo. Você só precisa realmente de dedicação nos estudos. Você precisa ter seriedade nos estudos. Você precisa ter foco, determinação, disciplina, para que você, né, consuma aquele conteúdo e pratique, exercite. Eu costumo dizer que só não aprende inglês quem desiste no meio do caminho. De mais de 30 anos de experiência que eu tenho como professor de inglês, eu só vi um tipo de aluno que não chegou à fluência no nosso método. São os alunos que param e desistem no meio do curso. Quem tem a dedicação de começar o curso e terminar, se tornam fluentes. Não vou dizer que não existem problemas, dificuldades durante o curso, existem. Eu falei isso ontem, falei que muitas coisas podem acontecer em 2 anos, que é a duração do curso físico. O curso online são 12 meses. Muita coisa acontece durante esse período. Nós sabemos disso, somos seres humanos, estamos em constante dificuldade, de problemas conosco, com familiares, com o trabalho, enfim. Mas a gente precisa ter, né, um controle dessas emoções para que a gente não comece a desistir das coisas. E as pessoas vão desistindo, os problemas vão acontecendo, as pessoas vão desistindo de tudo. Desistindo de um curso, desistindo de uma empresa que estão abrindo, desistindo da família, enfim, vão derrubando tudo no meio do caminho. E aí você vê pessoas que fizeram 10 anos de curso, mas não concluíram nenhum. Pessoas que já rodaram, como já aconteceu, né, eu sabia de alunos que rodaram todas as escolas do bairro. E a culpa é sempre da escola, a culpa é sempre do professor, a culpa é sempre do método. Então, a culpa está em todos, mas a pessoa não faz uma reflexão para identificar que a culpa pode estar nela, né? As pessoas às vezes querem chegar na escola
e determinar o seu, né, o seu programa de estudos e não é assim, é você se adaptar àquele programa de estudos, né? Porque as pessoas que estão lecionando, as pessoas que estão dando curso, têm bastante experiência para ensinar, para poder passar da melhor forma possível. Nosso método, por exemplo, é um método exclusivo para brasileiros. Por quê? Nós conhecemos a dificuldade do aluno brasileiro, nós sabemos, né, da cultura, né, como funciona a cultura brasileira, nós sabemos como é a forma mais fácil do brasileiro entender. Existem coisas, por exemplo, que a gente aprende na gramática da língua portuguesa e que nós não usamos no dia a dia. E quando vem de encontro à gramática inglesa, por exemplo, quando a gente está explicando ali para o aluno, tem que entender, né? Porque isso também acontece na língua inglesa. Tem coisas que a gente estuda no inglês no dia a dia, na forma culta, mas que na rua, no seu, né, cotidiano, você não utiliza daquela forma. Você abrevia, você fala com uma série de abreviações, você fala de forma de gírias, né? Imagina você utilizar o mesmo linguajar que você usa numa reunião de negócios na rua e vice-versa, não funciona. Então a gente tem todo esse cuidado para ensinar vocês da forma correta e a forma como todos de fato podem aprender, tá bom? Então, finalizando esse ponto, só recapitulando, o inglês não é um idioma difícil, até é um idioma fácil e depende apenas que você se dedique e passe, né, de uma etapa ali que você realmente dá uma luz e fala assim, poxa, realmente não é um idioma difícil. As pessoas começam, logo no início já se abalam e saem do curso. Então, o inglês não é um idioma difícil. Quem te fala isso está mentindo para você, ou não conhece, ou nunca estudou inglês. O segundo ponto que eu falei ontem foi sobre estar muito velho, né, para aprender inglês. Eu falei isso bastante ontem. Não existe idade para você aprender inglês e nem nada na vida. Você pode fazer qualquer curso, você pode começar uma empresa, você pode casar de novo, você pode fazer o que você quiser, mesmo já tendo passado da idade, né? A idade, você é uma pessoa mais idosa. Agora, não deixe, né, as pessoas dizerem que você está muito velho para aprender inglês, porque eu tive alunos de mais de 70 anos. Minha sogra, por exemplo, nosso estudante, está quase terminando o curso, até 68 anos de idade. Imagina, 68 e está ali, ó, não falta as aulas, dedicada, faz as anotações, faz exercícios, enfim. Eu fiz até um comparativo ontem com alunos jovens e alunos mais velhos, né, em sala de aula, por exemplo. Não adianta ser um jovem e não se dedicar aos estudos, não levar a sério os estudos. Às vezes a pessoa idosa ela vai fazer justamente isso. Não falta as aulas, faz exercício, não desiste do curso. Imagina quem vai aprender. É o jovem que tem mais facilidade ou a pessoa idosa? A pessoa idosa, com certeza. Então esse não é um impeditivo para que você aprenda inglês de verdade, tá bom? E o terceiro foi sobre aprender inglês com idioma nativo, com professor nativo americano, né? Não desmerecendo, falei isso, não desmerecendo os professores americanos, são competentes também, mas para ensinar brasileiro, tem que ser brasileiro. Imagina, você está ensinando inglês para adultos, que não tem tempo ali, né, dia a dia, para estudar muito, já está cheio de problemas na cabeça, dificuldade enorme, e aí você vai, bota ele numa sala de aula com um professor americano, que não sabe o idioma dele, com um monte de estrangeiros. Como ele vai tirar a dúvida dele, se tiver uma dúvida? Que dúvida ele vai ter, na verdade, se ele não está entendendo nada que a pessoa está falando? Né? Como ele vai se expressar? Enfim, é uma questão de tempo esse aluno desistir do curso de inglês dele, porque ele não está entendendo, está às vezes sendo constrangido e não quer passar por essa situação. E um curso com um professor brasileiro, que conheça ambos os idiomas, consegue levar esse aluno, tirar esse aluno do zero muito mais rápido e passando da melhor forma possível o conteúdo para que ele possa, né, entender rápido, direto ao ponto, não tem muita dificuldade, tá bom? Por quê? Porque nós já passamos por isso, a gente sabe qual a dificuldade do brasileiro. Por exemplo, nós temos o TH, né? Palavras que tem TH, as letras TH dentro. Por exemplo, a palavra obrigado, né? Thank you, né? A gente pronuncia com, né, soprando aqui, ó, soprando a dentição da frente, quando a gente vai usar esse TH, thank you. Então a gente sabe que os brasileiros têm essa dificuldade de pronunciar esse TH, porque
porque não tem nada parecido em português, não tem fonética dessa forma, né? Alguns alunos perguntam, pô, som de F, som de T, som de S, não, é som de TH. Então a gente tem que passar para os alunos essa questão dessa fonética nova. Assim como os americanos precisam também, quando estudam português, aprender a pronunciar o tio, né? Pede um americano para falar, por exemplo, não, balão, ele vai falar now, balau. Por quê? Porque no inglês não tem essa fonética anasalada, como nós temos. Então também tem essa dificuldade. E ninguém melhor do que, né, um brasileiro para entender essa questão da dificuldade do brasileiro para ensinar inglês, tá bom? Então são essas três questões. Eu vou abrir para alguém queira fazer pergunta. Alguém tem alguma pergunta sobre o aprendizado de inglês? Alguém já estudou inglês, já sentiu alguma dificuldade? Qual é a dúvida de vocês em relação ao aprendizado do inglês? Eu posso responder algumas perguntas aqui. Qual é a dúvida, algo que incomoda vocês para aprender inglês? Pessoas que nunca estudaram inglês, o que elas pensam, que podem estar assistindo? Pessoas que já estudaram, não conseguiram se tornar fluentes. Pense numa pergunta, pense no que vocês podem ter de dúvidas para fazer uma pergunta para mim, tá bom? Que eu respondo aqui vocês. Quem está aqui está interessado em saber algo sobre o inglês, né? E tem interesse em aprender inglês, porque a gente sabe que você, sabendo inglês, você tem um mundo de oportunidades lá fora. Saber inglês, eu digo que é ter um superpoder. Você consegue ir muito longe, seja aqui, seja no Brasil. Você sabendo um idioma novo, um idioma que é o mais falado do mundo, muitas oportunidades se abrem. Eu sei porque eu passei uma temporada no Brasil e sempre trabalhei com inglês. Por quê? Porque poucos falam inglês. Apenas 3% dos brasileiros são considerados fluentes em inglês. Então eu posso dizer que se você souber inglês, você tem uma gama de oportunidades que se abrem na sua frente que você não tem noção, tá? E seja aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos, quando os brasileiros não falam inglês, eles acabam se submetendo a subempregos, trabalhando para outros brasileiros, não conseguem se comunicar, enfim, ficam engessados ali naquele mesmo lugar, naquele mesmo trabalho por anos e anos e anos, e sofrendo, porque o trabalho aqui nos Estados Unidos não é fácil, é bem pesado. O americano trabalha muito e o brasileiro também, né? O Brasil a gente dá aquela relaxada, tem resenha no fim de semana, sexta. Aqui o pau quebra e é direto. Então as pessoas, como melhorar isso? É sabendo inglês, dominando inglês. Sem contar a questão de muitos pais aqui nos Estados Unidos que não falam inglês e seus filhos vão para a escola americana e se tornam fluentes. E acabam tendo amizades com americanos, acabam tendo, né, se tornando americanos, e os pais não têm aquela interação, né, com os filhos. E pior ainda, quando precisa levá-lo no médico, levá-lo na escola, não tem a capacidade de se comunicar com os professores, com os médicos ali e resolver seu próprio problema. Brasileiros, por exemplo, são parados no trânsito e não conseguem conversar com o policial, né, sobre o que está acontecendo, uma multa, um acidente. Então isso já é um grande motivo para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos aprenderem inglês para poder se defender, né? Porque às vezes estão te acusando de alguma coisa que você não, né? Já aconteceu várias vezes eu saber de pessoas aqui nos Estados Unidos que tiveram um acidente de trânsito e que na hora, por não saber falar inglês, o outro que sabia falar inglês, o americano, por exemplo, reverteu toda a situação e a pessoa acaba entrando numa situação muito complicada porque não sabe o que está assinando, não sabe o que o outro falou e também não sabe explicar como ocorreu aquele acidente. Na escola, vai levar o filho na escola, não sabe do professor como o filho está indo, se tem alguma queixa, se ele tem uma pergunta que pode ajudar, ele pode ajudar o filho dele em casa. Enfim, o médico também sabe levar o filho ao médico, mas saber o que o filho está sentindo para falar para o médico. Enfim, precisa da criança para traduzir. Então isso daí é bem constrangedor. Imagina uma criança que está suposta ali a receber a proteção dos pais e acabam tendo que proteger os pais, ajudar os pais, traduzindo para ele qualquer coisa. Então crianças muito pequenininhas aqui ficam traduzindo para os pais. Imagina essa responsabilidade que não é delas, tá? Então essa é uma coisa, um ponto importante, aprender inglês para poder se virar no dia a dia, sem contar as oportunidades que aparecem. Você não fica escravo de ninguém, você não precisa pedir ajuda para ninguém para poder
trabalhar ou abrir um negócio. Então o inglês abre um portal absurdo aqui nos Estados Unidos. No Brasil, o brasileiro que está no Brasil não precisa nem falar, né? Eu vi 30 anos atrás já falavam que o inglês era praticamente, né, a língua do futuro, todo mundo teria que falar, todo mundo teria que saber o inglês. Hoje já é uma obrigação, olha que loucura. 3% dos brasileiros falam inglês, e a gente costuma dizer que saber inglês no Brasil, né, para os seus negócios, para o seu trabalho, já é uma obrigação. A pessoa já tem que partir para um outro idioma, para um terceiro idioma. E os brasileiros ainda não conseguiram dominar o idioma por falta realmente de interesse. E não sabem o quanto de coisas boas ele atrai com o domínio do inglês. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se ninguém perguntou, vou falar sobre a oportunidade que a gente vai abrir para quem... Tá, Paulo, boa noite. Você acredita que as pessoas com certos sotaques brasileiros têm mais dificuldades de pronunciar inglês? É interessante, obrigado pela pergunta. É interessante porque os Estados Unidos também é um país tão grande quanto o Brasil, e nós temos aqui também sotaques. Cada região tem um sotaque diferente. Você está aqui, tá no Nova York, é um sotaque, está na Flórida é outro, está na Califórnia é outro, está no meio, no Texas é outro, enfim, todos têm sotaques. Mas na hora de aprender inglês, eu acredito que se a pessoa trabalhar realmente a pronúncia, ela acaba pronunciando bem e tendo uma boa entonação, e eu acredito, pela minha experiência, que se torna quase imperceptível, né, como um ator. O ator, ele pode ser em qualquer lugar do Brasil, você percebe que os atores nas novelas, eles quase não têm sotaques. Pode ser treinado isso no inglês também, você treinar e não aparentar. Agora, não tenha dúvidas que quando o aluno é iniciante, ele quando fala o idioma inglês, ele pronuncia, ele fala, a cadência da fluência é muito parecida com a cadência do sotaque dele, do estado que ele vive. Então, por exemplo, eu sei exatamente quando um carioca chega, quando está falando inglês, por conta da ginga dele na hora de falar, né? Aquela fluência, aquela cadência. O nordestino, né? O mineiro, a gente consegue observar isso, mas eu costumo dizer que é um galho muito fraco isso para se quebrar, porque a gente sabe que o mais importante no inglês, já que não temos obrigação de saber inglês sim aqui, mas digo assim, não temos obrigação de falar igual americano, né? Isso não temos obrigação de nos comunicarmos, você falar, ser entendido, e o americano falar, ou a pessoa que fala inglês falar, e você entender, e você comunicar, porque esse é o maior objetivo de quem aprende, estuda inglês, né? É se comunicar, não falar igual americano. Falar igual americano, se a pessoa tiver esse sonho, ela treina, pratica, convive com o americano. Daqui a pouco ela está falando um inglês muito parecido com o americano mesmo, né? Por exemplo, no nosso curso, nós abordamos muitas expressões idiomáticas e verbos frasais, né? Gírias que os americanos usam. Então você aqui na nossa escola, você vai falar muito parecido com o americano, mas claro que ele vai perceber. Quem não nasceu aqui, ele percebe em algum momento que você não é daqui, mas você pode falar muito parecido. Mas a preocupação principal não deve ser essa. A preocupação principal deve ser se comunicar. Você falar e ser entendido, e o americano falar e você entender ele. Esse deve ser seu objetivo, tá bom? Depois você vai melhorando e, claro, fazendo, né, melhorando a sua pronúncia, né, forma mais próximo do americano. Tá? Alguém mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o aprendizado do inglês? Agora, a hora é agora, tá bom? A hora é agora. Perguntem, porque é importante as pessoas entrarem na jornada sabendo, tá bom? O motivo dessa live de hoje é falar um pouquinho mais sobre, né, as 3 mentiras, e eu já falei sobre isso, sobre essas crenças limitantes que impedem as pessoas de se tornarem fluentes em inglês, mas também trazer uma super promoção para que você faça parte da jornada. Então, se você não é fluente em inglês, você precisa aprender inglês mais rapidamente, chegar à fluência rapidamente, para que você possa arrumar um emprego melhor, ter novas oportunidades, ter uma nova carreira, tá bom? Você vai conseguir chegar conosco em 12 meses, tá bom? Lembra que nós temos a escola física aqui em Nova Jersey,
que são 24 meses, também temos a Jornada Fluência 5 Passos, que são 12 meses. Então, para quem está assistindo agora ou depois, e que assistiram depois a live, que eu sei, né, nós sabemos quem assistiu as duas lives, a gente vai dar um cupom, tá bom? Um cupom para que você possa ir lá no nosso site, tá bom? Na nossa plataforma, e fazer a compra do curso para estudar 12 meses na plataforma, tá certo? 12 meses você vai ter acesso à plataforma, você vai pagar um valor muito, muito baixo, irrisório, até mesmo porque em patamares de Estados Unidos, né? Porque a gente está colocando inclusive o valor em real por conta dessa promoção. Então você pode garantir ali a sua fluência em 12 meses fazendo o curso, participando das lives conosco semanais. Por exemplo, hoje vai ter uma live um pouquinho mais tarde sobre um conteúdo gramatical. Então a gente vai tem essa plataforma onde tem as videoaulas, muitas videoaulas de vários temas. Cada aula tem um tema específico, então é sobre isso que a gente vai abordar em cada aula. A gente vai falar com você, vai mostrar a vocês sempre em cada tema os verbos utilizados, mais utilizados, as palavras mais utilizadas, as expressões mais utilizadas, e aí trabalhar com vocês a formatação de frases até chegar ao ponto de conversação. Nós temos exercícios, muitos exercícios para você trabalhar o seu ouvido, você trabalhar a sua pronúncia, trabalhar a sua escrita, para que você chegue no final do curso realmente fluente, né? Fluente verdadeiramente, porque se você fala e não escuta bem, tá capenga, né? Se você fala, escuta e não escreve, tá capenga. E a gente tenta desenvolver essas 3 habilidades muito fortemente no nosso método, tá bom? Então, eu queria pedir quem tiver aí da nossa equipe, colocar o nosso site aí, digitar no comentário, né? www.jornada da fluência 5 passos, ok? www.jornada da fluência 5 passos, e o cupom é 3 mentiras. Deixa eu até digitar aqui para vocês, ó. Esse é o cupom que vai dar o super desconto para vocês entrarem na Jornada Fluência. 3 mentiras maiúsculas, vou botar aqui. Esse é um cupom. Alguém colocou aí? O site? Não. Ótimo ali. Jornada Fluência 5 passos. E o cupom 3 mentiras, ok? Tá ali onde eu digitei. Se você entrar no site e colocar esse cupom, você vai ver que vai ter um descontaço. Se eu não me engano, 70% ou 75% de desconto para você ainda. São 12 meses de plataforma, mas se você se dedicar, a gente está em abril ainda, você se dedicando, você chega ainda bem, não vou falar fluente 100%, porque tem o término do curso, mas você chega com um upgrade muito forte no seu inglês. E falando da forma como os americanos falam aqui nos Estados Unidos, esse é o foco principal da Jornada Fluência, tá certo? Então não perca essa oportunidade, não perca a oportunidade de se tornar fluente ainda este ano, tá bom? Curso de 12 meses, 8 meses até o final do ano, então você consegue facilmente ali estudando, se dedicando, assistindo o conteúdo, assistindo as lives, fazendo os exercícios. Não existe mágica. Para quem não veio pequeno aqui, como o meu amigo e meu irmão Gil Mateus, que veio para cá criança, que aprendeu inglês na escola, é muito difícil você aprender inglês, né, de uma forma mais natural. Tem que estudar, tem que se dedicar. Obrigado aí, Gil. Meu presidente Frank também, obrigado pela presença. Tá bom, pessoal? Então é isso. O motivo dessa live justamente é esse. Para dar essa oportunidade para quem não sabe inglês ainda, matar, né, essa dificuldade que muitos têm de querer imigrar para os Estados Unidos, de querer arrumar um emprego melhor aqui, melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Quando você sabe inglês, você tem o poder, o controle da sua vida nas suas mãos, não na mão de ninguém. Ninguém traduzindo para você, ninguém te levando igual criança, pegando na mão para lá e para cá. Você consegue de fato ter o controle da sua vida e atingir patamares que você não pode nem imaginar. Eu creio fielmente que quando nós temos uma oportunidade é porque Deus nos deu um presente e nós temos que honrar de certa forma, porque lá na frente vai ser cobrado. Então, se de alguma forma chegou até você essa oportunidade, venha participar, venha se juntar a nós
na jornada da fluência, nesse curso, que é um curso que você pode estudar 24 horas por dia, 7 dias na semana, e ainda assistir as lives semanais, e fazer parte de um grupo exclusivo para tirar dúvidas, para participar de um fórum, enfim, tudo para que você possa chegar à fluência, que esse é o nosso maior objetivo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite, Paulo, por favor, pode falar um pouco mais sobre o método da Global. O método da Global, ele é um método, primeiro, exclusivo para brasileiros. Brasileiros apenas estudam com o nosso método. Por quê? Porque nós usamos o português como plataforma, como base para ensinar o inglês. Para o adulto, essa é a forma mais rápida dele aprender. Tá? Nós trabalhamos com temas. Então, por exemplo, tem temas sobre cumprimentar pessoas. Então você aprender tudo sobre cumprimentos. Tem um tema sobre compras. Você aprender tudo sobre compras. Verbos, palavras e expressões idiomáticas. Tem um tema sobre médico, ir ao médico, você aprender todo aquele conteúdo. Então, cada aula do básico ao avançado é dividido em etapas, tá bom? A gente sabe que é importante que nós trabalhemos o nosso listening, o nosso ouvido. Então, nós temos muitos áudios para que você possa trabalhar o seu ouvido, você se acostume, né, a escutar o inglês, você treine a sua pronúncia. Temos muitos exercícios de pronúncia, nós temos muitos exercícios de escrita, né? Pessoas chegam, cara, eu quero aprender inglês só conversando. Não aprende inglês só conversando. Você precisa saber como o idioma é estruturado, como se formam frases. A partir daí, quando você tem a base ali, o alicerce, aí sim você pode até participar de uma conversação, treinar uma conversação para ir se virando, mas não aprende inglês dessa forma. Não existe caminho fácil para o aprendizado do inglês para quem é adulto, tá bom? Não existe. Mas existe um caminho mais fácil. Um caminho que pessoas já percorreram e tiveram sucesso. Então, se você tem um expert, se você tem pessoas que atingiram sucesso através de algo, né, por um caminho, segue aquela pessoa, segue as instruções, vai atrás por onde ela percorreu, porque é o caminho de sucesso. Algumas pessoas acreditam que vão aprender inglês assistindo um videozinho no YouTube aqui, assistindo uma aulinha gratuita do outro professor ali, assistindo um videozinho aqui, pegando um exercício na internet e fazendo. Vai ter uma noçãozinha, mas nunca vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar nadando, girando no mesmo lugar. Então a melhor coisa para você chegar à fluência é pegar um caminho, né? Você ter uma orientação, um método correto, o material correto, o professor correto, a escola correta. E aí sim você vai conseguir chegar lá. Tá bom, pessoal? Então, lembrando mais uma vez, www.jornada Fluência 5 Passos, o Armando colocou aí no nossos comentários, tá bom? E o cupom 3 mentiras, porque é o tema da live, né? As 3 mentiras que mais contaram para que você não chegue à fluência, sobre o aprendizado do inglês. Mentiras que atrapalham as pessoas. Às vezes essas mentiras são contadas até por pessoas que nem sabem inglês e que sequer tentaram e vão falando coisas. Ah, você é muito velho para aprender inglês. Ah, só aprende inglês com americano, tá estudando com brasileiro? Sai fora. Ah, que mais? Qual outro tema aqui? Difícil, é muito difícil. Não, a pessoa nem tentou, ou tentou no começo e desistiu. Então não sigam pessoas negativas, pessoas que só vêm propagar o caos. Sigam pessoas positivas, pessoas que te coloquem para cima, pessoas que querem ver você vencer. Esse é o ponto da questão, pessoal. Muitas pessoas que não têm resultados ficam dando palpite na vida das outras, faz isso, faz aquilo, e detonando pessoas. Pessoas fracas são detonadas facilmente por uma informação negativa. Então tenha a mente blindada, né? Foque se você quer alguma coisa, aprender inglês, abrir uma empresa, levar seu casamento adiante. Siga em frente, não escute, né, historinhas no meio do caminho, tá bom? Sempre procure e faça uma avaliação. Eu não sou psicólogo, não sou coach, mas eu digo uma coisa para vocês: se vocês estão rodeados de pessoas que não querem vencer, não querem estudar, não querem algo mais na vida, saiam fora, não participem desse grupo. Se você quiser ser um vencedor, conquistar algo, inclusive o idioma, você precisa estar do lado de pessoas que queiram realmente o mesmo objetivo que o seu. Tá certo? Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então você precisa olhar para o lado e saber quem são essas pessoas. Essa pessoa me dá força para eu poder crescer?
para poder estudar, ou ela quer me levar para Gandaia, ou quer me levar para lugares que eu não vou crescer. Então avaliem sempre isso, tá bom? Obrigado a todos, acho que não tem mais perguntas. Eu agradeço a todos que estão participando aqui. A Jaque, tem 2 Jaques aqui, Armando, Érica, Thaís, o Gil, meu irmão, Ana, Franklin, Viviane, obrigado a todos, tá bom? Então lembrando mais uma vez, www.jornal da Fluência 5 Passos, e o cupom 3 Mentiras, você vai ter um descontaço ali para entrar na Fluência esse ano e fazer diferença até o fim deste ano, tá bom? Com o inglês lá em cima. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve, tá bom? Espero vocês na jornada. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.